Me conta um pouquinho sobre você, tá? O seu nome, idade, formação, quantos programas de trainee você chegou a prestar e aonde você foi aprovado. Tá, vamos lá. Meu nome é Aline, hoje eu tenho 28 anos, daqui a pouco eu faço 29. Eu sou formada em licenciatura em Física pela UFRJ e eu decidi fazer trainee. Eu me formei em final do ano 2000 e está em 2022, então eu ia fazer 2 anos agora. Me formei em 2020, por conta da pandemia, atrasou algumas coisas. E aí eu, no final de 2000, a gente tá em de 21, lá no meio do 21, assim, eu comecei a pensar muito na trajetória de trainee e refletir sobre isso. Eu tenho uma irmã que já é trainee, só que na época que ela fez trainee aquilo não fazia sentido pra mim. Ela fez em 2018, 2019, e aí na época eu falei assim: "Cara, não, nada a ver comigo, não quero nem saber o que que é isso". E aí minha conclusão demorou um pouquinho mais pra sair, e consegui só me formar em 2020. Eu me formar mais ou menos perto dela, mas é que atrasou um pouquinho por N motivos. E aí, em 2021 eu comecei a refletir muito sobre o momento que eu estava de vida, as coisas que estavam me acontecendo, e calhou de eu começar a ver as coisas de trainee também, e conversar também com ela sobre a fase, né, de trainee, sobre as coisas que acontecem. E eu comecei a testar trainee. Comecei a tentar na alta temporada, então de agosto a dezembro, né, de 2021. E eu acho que eu comecei a pesquisar mais, conhecer mais, e eu fui tentando para tudo. Aquela clássica fase que você tenta para absolutamente tudo e você não sabe o que está fazendo, né. Aham. E é muito louco, porque quanto mais eu fazia os processos seletivos, mais eu achava que aquilo fazia sentido para mim. E por mais que primeiro era só uma dúvida, tipo: "Ah, vou tentar por aqui, para ver se dá certo, para ver se é legal, para ver se tem a ver comigo". E quanto mais eu fazia, mais eu me sentia sendo parte daquilo, mais aquilo fazia sentido para mim. E aí, nessa fase, eu não passei para nenhuma dinâmica de grupo. Eu caí em todos os feats culturais, todos, absolutamente todos. E aí, na época, abriu uma cursoria, eu até ia me inscrever, participei daquela parte, né, temporária, daquela parte inicial que o Luiz sempre faz. Só que na época eu não tinha como fazer, não tinha nem tempo para isso. É final de ano, eu era professora, então é final de ano letivo em pandemia, então, né, foi bem correria pra gente. Então, eu não ia ter tempo de me dedicar para as aulas, eu não ia ter dinheiro para investir no curso, a verdade também era essa. E aí chegou em Uhum. janeiro, a gente ganhou o 13º, né, eu falei assim: "Cara, quer saber? Vou pensar mais nisso". E aí quando eu falei assim: "Ah, quando o Luiz se abrir outra cursoria, eu acho que eu vou fazer, vou dar um jeito de fazer, vou juntar aqui minhas moedinhas e vou dar um jeito de fazer". E aí na próxima cursoria, porque assim, eu comecei a cair em todos, eu não fui pra nenhuma dinâmica. Eu falei assim: "Cara, isso não faz sentido. Vou esperar virar o ano, e aí eu vou pensar se isso faz sentido mesmo pra mim, se é isso mesmo que eu quero. E aí, se fizer sentido ainda, se eu achar que isso ainda vai acontecer, eu continuo", porque eu tô fazendo mestrado, eu tô terminando o mestrado, então tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu ainda tenho uma microempresa, então eu falei assim: "Cara, eu não sei se vai dar isso aqui". Caramba. Então eu falei assim: "Cara, eu estava igual a maluca fazendo". Eu entrei numa outra faculdade, porque eu já sabia que eu não queria continuar em 20 anos dando aula, então eu entrei pra uma outra faculdade, eu prestei o Enem, e aí eu passei pra uma outra faculdade, eu estava fazendo ADM no Cefet. E aí eu falei assim: "Cara, tem muita coisa acontecendo, o processo seletivo consome muito meu tempo, eu não sei, eu tô prestando processo seletivo meio que de qualquer jeito. Ou eu faço isso direito, ou então não". E eu estava em ponto de surtar, né, de muita coisa ao mesmo tempo. E eu falei assim: "Não, dá um tempo". E aí em janeiro eu comecei a pensar nisso, que os colégios entraram de férias, e aí eu falei assim: "Cara, não, vamos reanalisar o que você quer, quem você é, o que que você quer fazer, o que que tá fazendo mais sentido pra você agora". Apesar de eu Uhum. sempre gostar de sala de aula, não era isso que ia me fazer a longo prazo, sabe. Eu sempre Sim. adorei dar aula, eu sempre acho que isso faz parte de mim completamente, dar aula e ensinar para as pessoas. Só que eu comecei a refletir que eu não vou ser, não é só em sala de aula que eu posso ser isso, sabe. Que eu posso ser isso em absolutamente qualquer lugar que eu esteja. E aí, deixa eu só me ajeitar aqui que eu tô toda torta. E aí eu comecei a pensar em janeiro sobre isso, sabe. E aí janeiro desse ano. Janeiro eu fui e falei assim: "Cara, vou começar a tentar uns processos um pouco diferentes", comecei a pesquisar um pouco mais, e aí eu comecei a ver mais as coisas da Seja, e tal. Conversei com alguns outros trainees que eu também já conhecia, graças a Deus eu conheci outros, comecei a conversar um pouco com as pessoas, comecei a conversar com pessoas que estavam no meio corporativo, porque é um meio completamente diferente do meu. Então, apesar de eu ter criado uma empresa do zero, eu lidar com a parte administrativa,
eu falei assim, cara, eu preciso conversar com alguém que esteja dentro para que eu entenda se isso faz sentido para mim, se combina comigo. E eu conversei com algumas pessoas, eu falei assim, cara, isso faz muito sentido para o momento que eu tô, para quem eu sou agora, por que eu tô procurando. Então, acho que faz sentido eu tentar mais isso. E aí eu já estava em Uhum. outra faculdade e pensei assim, caso eu não passe para nenhum processo seletivo de trainee, já que é meu último ano, né, tipo, 2, 3 anos é o máximo, eu vou focar mais na faculdade. E aí vou tentar estágio e faço o ciclo, entre aspas, normal da galera que faz e faculdade voltada mais para engenharia, para administração, que é a etapa normal de cada um, estágio, depois trainee e tudo mais. Falei assim, eu tenho um tempo, eu não sou velha para isso. E aí no próprio, aí eu falei assim, vou ver de novo, vou dar uma chance de novo para a cursoria. Falei, vou dar uma nova chance para essas processos seletivos, eu vou tentar de novo. Aí teve, acho que foi decolagem, eu não lembro se foi, não lembro mais os nomes. Foi Maratona 8K e foi decolagem. Eu sei que foi um deles. E aí eu assisti toda. Aí eu falei assim, cara, e participei de tudo. Todos os desafios que eles tentaram, que o Luiz botou, eu falei, vou. Fui fazendo tudo. E aí ele lançou a cursoria já com o calendário certinho. E nessa, né, na turma 7, iam ser todas as aulas à noite. E eu ia ter como fazer. Aí eu falei assim, cara, é isso. Vou tentar fazer, porque agora eu tenho. Nem que eu tenho tempo, mas se encaixava no meu horário. Tempo não tinha, não, ia dar um jogo de cintura. E por que fazia muito sentido só os horários das aulas serem importantes para mim? Porque eu só ia poder participar das aulas ao vivo. Então, se você for olhar no meu perfil, eu assisti 2 ou 3 aulas das gravadas, porque eu não tinha Uhum. tempo de olhar as gravadas. Então, as aulas ao vivo, para mim, ia ser o máximo do conteúdo que eu podia pegar. Então, era muito importante que eu estivesse online nas aulas ao vivo. Então, quando ele lançou a cursoria e os horários foram todos para a noite, eu falei assim, agora eu posso assistir, agora eu posso fazer, essa é a hora. E aí, por que eu quis fazer a cursoria? Eu já sabia que eu queria trainee, já sabia que eu queria mudar de área, mas eu não tinha, tipo, eu sabia que eu era boa para aquilo, eu sabia que eu tenho uma trajetória muito boa e que eu não sabia contar minha história, a verdade era essa, eu não sabia nada contar minha história, não valorizar a minha história. É a clássica síndrome do impostor, né? E Uhum. eu falei assim, não, eu preciso de direcionamento. Não é que eu não conseguisse fazer isso a longo prazo, eu conseguiria chegar no mesmo percurso a longo prazo. Só que eu não tinha tempo para me dedicar a isso, para procurar as ferramentas certas, ia demorar muito mais tempo, eu não tinha nem tempo de graduação e nem tempo de dedicação para isso, dando aula, tendo uma mini empresa, fazendo outra faculdade, fazendo mestrado, tentando processo seletivo. Não ia ter como, não tinha sanidade para isso. E aí a cursoria seria isso. Então, já fui muito focada para a cursoria para estar presente em todas as aulas ao vivo e entender onde eu estava errando, que eu sabia que era no fit cultural. Porque para uma pessoa que está numa visão de que não é corporativo, meta e resultado é a mesma coisa. Eu acho que o exemplo mais clássico que eu tenho. Meta e resultado, para mim, era a mesma coisa. Então, quando você chegava no fit cultural e vai marcar meta ou resultado, para mim era a mesma coisa. Então, eu marcava muito ambíguo tudo. Em cada fit Uhum. cultural, eu tinha uma resposta diferente. E é isso que, assim, eu já fui muito focado na cursoria para isso. E então foi isso, assim, tipo, aí logo no meio da cursoria entrou o processo seletivo da Shopee. Aí eu tentei, fiz inscrição, fiz assim, tipo, meio. Já estava no meio, então não tinha nem feito aquele fit cultural da empresa comigo. Eu sabia que eu já gostava muito da Shopee, porque desde que a Shopee entrou no Brasil, eu já sou cliente dela. Além de compradora, eu também sou seller da Shopee. Então, eu criei um perfil de lojista dentro da Shopee para poder fazer meus desapegos. Eu usei a Shopee como enjoei. Aí eu criei minha lojinha lá e ficava vendendo por lá. Então, eu já gostava muito da empresa, eu já me identificava muito com o que a empresa era, com o que a empresa veio trazendo para o Brasil. Não conhecia, obviamente, a história, que eu não tinha procurado a fundo. E aí eu me inscrevi. E aí foi muito louco que foi na etapa do vídeo, teve um erro no sistema que no dia final, que óbvio que eu deixei para o último dia, porque eu não estava confiante que eu ia fazer aquele processo, então eu falei assim, vou deixar, quando der uma lança o vídeo. Eu tinha feito todos os testes, mas eu não tinha mandado o vídeo. E aí no último dia do vídeo, eu falei assim, vou fazer o vídeo. Aí eu fiz o vídeo, gravei o vídeo, quando eu fui mandar o vídeo estava dando erro. Sei lá, fechava 11 horas da noite, era umas 6, 7 horas da noite, e eu não conseguia mandar o vídeo. E eu entrei em desespero, eu falei assim, ai meu Deus do céu, não sei o que, agora que eu vi que a Shopee tem tudo a ver comigo, não, como é que eu não vou? E aí tudo deu uma surtada, assim, de leve.
E aí eu fui, a gente mandei e-mail para a 99, que foi a 99 que fez o processo seletivo. E aí no dia seguinte eles abriram de novo, que era um erro da plataforma, não era erro nosso, não era erro da plataforma. Aí eles reabriram o envio do vídeo, e aí eu mandei o vídeo. E aí passou um tempo, já acho que eu até tenho no calendário quando é que foi, mas passou um bom tempo. Acho que eu fiz a dinâmica em abril. Eu fui chamada para dinâmica. Eu nunca tinha sido chamada para dinâmica, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Aí eu fui passada para a primeira dinâmica. Eu sei que quando eu recebi e-mail, eu só chorava, assim, só chorava, 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 chorava. E aí fiz a dinâmica. E é engraçado porque, assim, eu participei de poucas dinâmicas de grupo na vida, sabe? E uma Uhum. delas foi da consultoria. E eu nunca tive problema em lidar com pessoas. Eu dava aula, então lidar com pessoas era mais de boa. Então, o trabalho em grupo, quando você chega na parte dinâmica do grupo, em grupo, eu falei assim, era de boa, era bem tranquilo para mim. Só que a parte de me apresentar, a parte do lado que você tem que se apresentar, 2 minutos antes, 1 minuto antes, aquilo sempre me deixa nervosa. Porque, por mais que eu acredite na minha história hoje em dia, coisa que eu não acreditava tanto, e é meio louco ainda para mim contar todos os meus feitos. Parece que ainda é um pouco, tipo, eu tô me vangloriando, sabe? Mas Uhum. eu queria, em todas as etapas do processo seletivo, eu fui muito assim, eu quero sair do óbvio. Então, por exemplo, na primeira etapa, eles pediram para a gente. Tinha 2 opções de vídeo. Eu escolhi escolher um produto da Shopee e me apresentar de acordo com aquele produto. E aí eu fui fazer uma. É como se eu fosse fazer uma mentoria interna, né? Eu chamei minha irmã no Zoom também da vida e comecei a conversar com ela, falei o que eu estava pensando de falar. E aí veio o insight de eu usar um produto da minha loja Shopee para me apresentar. E aí eu usei a minha própria loja Shopee para poder usar um produto meu para me apresentar, fazendo toda a minha apresentação da dinâmica. Isso foi muito legal, até já tenho um feedback já hoje em dia de uma das pessoas que estavam na dinâmica, que foram Uhum. avaliadoras, hoje virou para mim e falou: Nossa, eu lembro que você mudou, eu até mudei o fundo aqui, né, do Zoom, e aí eu botei a foto do produto que eu queria, aí a pessoa lembrou disso, eu achei isso muito legal, porque, né, eu queria sair do óbvio. Na segunda etapa, aí, tipo, passei de fase, Deixa eu na só dinâmica eu fui. aproveitar. Posso Não, aproveitar e pergunta. te. É, fiquei curiosa para saber qual que foi o produto e como que você se apresentou. O que acontece? Eles pedem para a gente associar com ou o perfil da Shopee ou os valores dela. Então, os valores, a gente tem os valores que é o We Serve, We Adapt, We Run, We Commit, We Stay Humble, que é a gente está sempre servindo, nós nos adaptamos, a gente está sempre correndo, né? A gente resolve as coisas rápidas, estamos sempre comprometidos e permanecemos humildes. Ou então, a gente usava um produto e linkava com a personalidade Shopee. A personalidade Shopee, e aí tem uma que eu sempre confundo, porque eu sempre chamo de um jeito e é de outro, mas ela é ser feliz, sociável e versátil. É quase, quase isso. Tem que abrir aqui direitinho, porque tem todo o. É que a gente usa mais os valores do que a personalidade, né? Mas o Sim. feliz eu tenho certeza que porque é clássico. E você chegou a participar daquele encontro que a gente fez sobre o estudo de mercado da Shopee? Cheguei, tava lá, tava eu e mais 4 pessoas. E aí foi legal que porque assim, quem tava fazendo o processo da Shopee, a gente criou um subgrupo que ficou chamado sobre Seja Shopee. E aí a gente ficou trocando informações, né? E aí, basicamente, o que Uhum. eu mais estudei na Shopee, tipo, quando o processo seletivo, foi justamente o reentrar na parte do seller. Porque o clássico, para mim, o pensamento era o seguinte: o clássico, todo mundo das pesquisas vai falar sobre logística de entrega. Porque é a maior dor da Shopee hoje em dia, sabe? E quando Uhum. você bota em notícias na Shopee, naquela época, basicamente só mostrava os problemas de logística. Então, eu falei assim, não, deixa eu pensar um pouco fora dessa caixa. E aí eu entrei de novo, eu já mexia um pouco no negócio do seller, mas eu fui mais a fundo, sabe? E aí, nisso eu fui... Entrei mais no seller, a gente fez uma chamada com a galera que estava fazendo também, a gente entrou na parte do seller, tocou um pouco mais. Então, minha pesquisa foi mais entrar mais nessa parte do que eles fazem para os vendedores, que eu Uhum. achei que podia ajudar em alguma coisa na dinâmica. Óbvio que a gente pesquisou muito mais, mas eu foquei mais na parte dos vendedores, justamente porque eu achava que poderia melhorar mais ainda esse ponto.
Então, vou abrir aqui o pitch. Era um de 1 minuto e meio, e aí eu vou ler para você sem ler, tá? Mas era um vestido azul, eu acho que eu até tenho ele na loja, então eu posso até compartilhar a tela para você, se eu achar ele aqui. Era um vestido azul, e aí nesse vestido azul, eu é um vestido azul bem tranquilo, assim, os valores dela são ser simples, social e feliz. Simples, sociável e feliz. Faz sentido. E aí, eu peguei esse vestido azul, que é um vestido tipo princesinha, assim, bem que eu gostava muito de usar, que eu falei assim: "Ah, vou vender ele". E aí eu começo falando que nada mais justo que nesse momento eu usar a minha própria lojinha da Shopee para me apresentar. E botava o fundo, que é o meu vestido azul, aí falava: "Que é esse vestido azul, aqui do que tá no meu fundo". Aí eu falava que meu nome é Aline, eu falo: "Oi, meu nome é Aline, sou do Rio de Janeiro, sou formada em licenciatura em física e simplificar as coisas é comigo mesmo. Afinal, dar aula de física para ensino médio não é para qualquer um". Voltando ao vestido, essa é uma das peças que combina com diferentes eventos sociais e, assim como eu, é extremamente versátil. Tanto que durante a graduação eu fiquei 3 anos frente à direção do centro acadêmico, tirando ela do negativo e entregando o positivo com vários produtos disponíveis para trazer mais caixas e melhorar o espaço físico. Além disso, esse vestido pode proporcionar momentos felizes que super se encaixa com o meu lado empreendedor, em criar uma empresa de karaokê do zero e mantê-la há 4 anos, inclusive sobrevivendo à pandemia. É um vestido simples que vai te trazer momentos felizes na sua vida social e que eu tenho certeza que daqui a pouco será vendido. Eu tenho a própria lojinha Shopee para desapegar de algumas coisas e eu estou aqui para desapegar dessa minha parte do licenciatura e virar uma trainee Shopee. Eu falava isso. E no Que do painel, legal. eu fiz basicamente bem parecido, assim. Só que o do painel, esse eu tinha 1 minuto e meio. No do painel, eu tinha 2 minutos. Então, eu peguei os mesmos casos, assim, de sucesso, né? E aí, nesse, eu botei mais resultados. Então, eu dei mais detalhes sobre cada uma que eu fiz. E aí, o que que eles pediam no do painel? Quando eu passei para o painel, eles pediam um novo problemática. Assim, de novo, tinham duas situações e pediam para você escolher alguém que te mentorou em algum momento da vida ou te deu um conselho muito bom. Ó, a primeira pessoa que veio na cabeça foi minha mãe, assim, acho que a maioria das pessoas pensa na família. E eu falei assim: Hum. "Cara, isso é muito óbvio pensar na família". Nada contra quem pensasse na família, falasse da família, eu acho que é super válido, para mim também é super válido, mas eu queria de novo não fazer eu queria me desafiar a fazer uma coisa diferente, entendeu? Então nesse do meu desafiar de fazer alguma coisa diferente, eu fui escolher uma personalidade. Eu falei assim: "Ah, alguém que combine comigo e que ao mesmo tempo eu acho que combine com a personalidade da Shopee". Porque não adianta também eu escolher uma pessoa porque, por exemplo, eu fui criada em Honório Gurgel, então seria uma ótima pessoa eu usar a Anitta, por exemplo. Só que não combina com seria uma ótima usar a Anitta na Ambev. Seria uma ótima eu usar a Anitta em uma empresa que teria uma personalidade mais parecida. Eu não achava que ela tinha uma personalidade tão parecida com a Shopee, então eu usei a Natália Arcuri do Me Poupe. Apesar de eu querer usar toda a minha mãe o tempo inteiro, eu falei assim: "Não, eu quero Uhum. fazer uma coisa diferente, vou usar na Nath Arcuri". E aí tinham 2 minutos, e aí basicamente eu falo, né, eu começo falando que eu estava nervosa, porque óbvio que eu estava assim. Na hora de apresentar é muito louco que eu fico assim, na minha apresentação. Na hora do painel, na hora de você, né, conversar com outras pessoas, eu não fico assim, eu fico bem tranquila. Mas na hora de eu falar assim, se é minha vez, eu fico assim, ó. E aí na dinâmica ainda foi engraçado, porque eles não ficaram em ordem alfabética. Então era aleatório, eles chamavam um, depois chamavam outro, depois outro. Aí eu fiquei: "Ai, meu Deus do céu, eu tô tão acostumada a ser logo a primeira". Eu falei assim: "Ai, meu Deus do céu, deu ruim pra mim". E eu comecei a tremer muito, mas deu tudo certo, passei para o painel. E aí no painel foi isso, eles deu um outro case, né, uma outra dinâmica. E aí tinham 30 segundos a mais, 30 segundos pra gente, né, que já treinou tanto pitch, sabe que 30 segundos é uma infinidade de coisas que vai acontecer. E aí o que foi muito legal até no painel, porque eu achei muito legal isso da 99, eles botaram o tempo na tela. Então para cada pessoa que começava tinha um tempo ali. E aí eu consegui ver, que é óbvio que no dia eu não estava com a cola, assim, tipo: "Ah, vamos usar totalmente a cola", mas eu estava com a tela, assim, então dava para ver o tempo deles. E aí eu consegui, com a minha cola de tópicos, ver que estava com pouco tempo e diminuir o meu pitch, porque teve um momento que falei muito tempo, eu prolonguei um pouco, e eu diminuí. Uhum. Eu tive tipo, consegui fazer isso na hora, assim, graças ao tempo da Night, senão eu teria estourado.
Apesar de eu estar com o relógio, você não fica olhando assim, não dá para fazer tudo ao Sim. mesmo tempo. E aí, nessa, eu fiz isso. Tipo, eu comecei a fazer assim, para apresentar, eu poderia trazer alguém da minha família, porque diz muito sobre quem eu sou e onde eu estou hoje, mas eu resolvi trazer uma referência externa. Não só pela espontaneidade, pelos esmaltes coloridos, mas por muito mais que isso. A Nath Arcuri, fundadora e CEO da Me Poupe. Antes de tudo, meu nome é Aline, eu sou made in Honório, no Rio de Janeiro, mas minha história ainda não faz parte de um catálogo de streaming. E, assim como a Nath ensina finanças de uma forma simples e lúdica, eu também tento fazer isso com os meus alunos em físicas, graças à minha formação em licenciatura em física. Meu interesse em acompanhá-la começou por querer aprender a usar melhor o meu dinheiro, e foi graças ao insight sobre renda extra que criei, utilizei e ainda utilizo a minha própria lojinha na Shopee, para desapegar de algumas coisas aqui de casa. Eu já consegui fazer mais de 3 mil reais só usando a plataforma e aprendi demais sobre venda online, e-commerce e campanha de marketing. Outro motivador foi minha busca de uma melhor estruturação para uma empresa de aluguel de karaokê que criei do zero, desde a ideia, passando pela busca de materiais, precificação, montagem e manutenção de marca, além das mídias sociais, até administração, logística de entrega e agenda, e toda a manutenção necessária. Em menos de um ano, o negócio retornou o investimento feito. E já mantenho há 4 anos, inclusive sobrevivendo à pandemia e tendo passado por diversas melhorias, graças a feedback e atualizações do mercado. A Nath foi quem, de uma certa forma, abriu uma fresta da porta para eu ingressar nessa jornada de autoconhecimento e em busca do meu caminho. Me relembrou que para para executar uma ideia, é preciso batalhar e ela era jornalista e chegou a ser apresentadora na TV aberta antes de criar o seu próprio canal do Me Poupe no YouTube e, posteriormente, sua empresa. E aqui estou eu, acreditando em mim e me esforçando para chegar nos meus objetivos, que é fazer a transição de carreira e me tornar uma trainee Shopee. Muito obrigada. Então, em todas elas, eu terminei, né, todas as etapas, terminando, falando que eu queria muito estar ali, sabe? E linkando com coisas que tinham a ver com a personalidade da Shopee. Então, eu fiz questão de sempre procurar pessoas, personalidade e exemplos que pudessem mostrar quem eu sou através da personalidade da Shopee. E dos desafios que eles me propunham. Nossa, muito, muito bom os seus pitches. Meu Deus. Passamos por alguns filtros nesses aí. Muito bom, muito bom. Eu precisei pegar porque eu já não lembrava mais a sequência, obviamente, né? E Sim, aí ia já estourar. passou um tempinho. É. E quais foram, assim, os resultados que você acha que você alcançou com a preparação, né, além, né, da aprovação da Shopee? Assim, é muito louco porque eu acho que eu já estava tipo, muito olhando para minha história, eu já estava pronta para ser trainee, sabe? Só que faltava dar aquela lapidação do das ferramentas que eu precisava para chegar até aqui, sabe? Então, eu Uhum. nunca tinha passado por uma dinâmica de grupo. Eu até falei isso para todo mundo quando eu entrei, assim. Eu nunca tinha passado por uma dinâmica de grupo. E na Shopee, além de ser o primeiro processo seletivo que eu passei para dinâmica de grupo, eu passei para painel, eu passei para entrevista, e passei primeiro que eu passei de cara, assim, isso aconteceu logo depois que eu entrei na cursoria, porque a minha primeira mentalidade do fit cultural mudou absurdamente. O pensamento de que eu tenho que escolher a empresa, não a empresa. Óbvio que a empresa também me escolhe, mas eu tenho que escolher primeiro a empresa, sabe? Entender que ela tem que se alinhar a mim, alinhar o que eu acredito, no que eu quero e nos meus objetivos. Então, isso veio muito graças à cursoria. Além de, eu falo muito que a cursoria ela tem a ver com você encontrar pessoas que estão no mesmo momento que você. Então, eu falo que a rede de apoio que a gente cria por conta da cursoria, a turma 7, a gente teve muito essa integração, assim, de falar Sim. no grupo, de ficar mandando mensagem, de gente. E isso foi muito bom, porque eu tinha várias pessoas que estavam no mesmo momento de vida que eu, procurando as mesmas coisas. Então, era um incentivo, sabe? A gente tinha essa troca muito boa. E eu só consegui isso graças à cursoria, na verdade. Porque eu não conheceria metade das pessoas incríveis que eu conheci graças a ter estado no curso da Seja Trainee. Essa é muito claro. E eu acho que assim, eu tentei extrair o máximo possível em todas as minhas aulas ao vivo. Então, não é que o material offline seja ruim, porque eu nem posso dizer isso. Eu acho que são todos excelentes, mas eu não vi todos para dizer que são excelentes ou não. Eu acho que são excelentes porque os que eu vi eu gostei bastante, mas eu não vi todos. Mas as aulas ao vivo sempre foram extremamente necessárias para mim. E as interações que a gente fazia com as pessoas em outras salas eram surreais, assim, e me traziam vários insights. E foi, de uma certa forma, graças a isso,
que eu consegui ver, dar mais valor para minha história, sabe? Uhum. Eu já tinha aquela coisa assim, eu acho que eu consigo estar aqui. Mas foi aquela cerejinha no bolo que faltava, assim, de cara, você merece, você pode, claro que você pode, vai, só vai, se joga. Então foi aquele empurrão Sim. que faltava, de que não, agora esse ano eu vou conseguir com certeza, e tem tudo a ver comigo, e não tem por que eu não passar. Não é porque eu tenho licenciatura, não é porque eu tô com 28 anos, não é por N motivos, não é porque eu demorei muito tempo para me formar na faculdade. Não é isso que faz de mim uma pessoa que não possa passar. Não é. É todas as coisas positivas que eu tenho, todos os meus pontos fortes que vão me fazer passar nisso. Foi uma coisa que sim, me fez me valorizar muito mais os meus pontos fortes do que os meus pontos fracos. E talvez em alguns momentos, quando eu contava a minha história, eu valorizava os pontos fracos para que eu pudesse falar de alguma coisa boa. E agora eu faço o contrário. Eu olho meus pontos fortes e os meus pontos fortes me trazem os pontos fracos. Óbvio que eu tenho alguma coisa sempre a melhorar, mas os pontos fortes é que me fizeram chegar até aqui, me fizeram Uhum. acreditar e me fizeram mudar um pouco essa minha jornada. Assim. Ah, legal. Muito bom. E quanto tempo, assim, levou para você sentir que você seria aprovada? Você sentiu isso já no processo da Shopee? Ou, tipo, teve algum momento que você estava, assim, na cursoria que você falou assim, nossa, eu acho que eu vou ser aprovada? Para processo seletivo, eu já para trainee, acho que antes de entrar na cursoria, eu já tinha isso de que tinha muito a ver comigo, sabe? Eu só não sabia como que eu chegava até lá. Mas eu já sabia que eu Uhum. seria aprovada eu já tinha isso em mim, assim, eu vou passar por alguma coisa. Eu só não sabia ainda como, nem para onde, nem quanto tempo ia demorar, obviamente. Uhum. Mas eu tinha muito isso na minha cabeça de que eu ia passar por alguma coisa. Porque eu acho que eu não externalizava. Aquela coisa, eu acreditava muito, mas eu nunca tinha falado isso antes da cursoria, de que eu tinha certeza que ia passar por alguma coisa, sabe. Eu achava até um Aham. pouco snob falar isso, mas eu tinha esse sentimento, porque, eu fiz a minha trajetória não foi só acadêmica, sabe. Em todos os momentos que eu tive na minha graduação, eu fiquei 10 anos na faculdade, e nesses 10 anos eu quis aproveitar óbvio que no início eu entrei com 17 anos, então eu entrei muito imatura. Então eu entrei perdendo uns 2 períodos por imaturidade, mas a partir do momento que eu entendi o que a faculdade podia me propor, eu absorvi e eu aproveitei todas as oportunidades que ela podia me dar. De centro Uhum. acadêmico, de estágio, eu desde o início estava no estágio, fazendo desde o início estava em sala de aula, de iniciação científica, de projeto de extensão, de absolutamente tudo que você pode imaginar, a Aline fez na faculdade. Então menos intercâmbio, porque eu não tinha como lá atrás eu dei problema, no Ciência Sem Fronteiras eu não tinha nota para passar não. Mas só isso, Uhum. de resto tudo a Aline fez. E aí, quando eu entendi isso, né, que foi bem recente, acho que todo o meu processo de autoconhecimento já vem um pouco antes da consultoria, eu falei assim: "Cara, eu não me limito a qualquer coisa", sabe. O meu projeto de ter feito esse karaokê me fez perceber o quanto que eu trabalho bem nas coisas. E eu comecei a ser referência para outros karaokês no Rio de Janeiro, das pessoas imitarem algumas ideias e tal, das pessoas virem falar comigo, e de outros estados, inclusive, já foram falar comigo para entender o que eu estava fazendo, como é que eu mexia nas redes sociais. E eu falei assim: "Cara", foi aí que eu comecei a ver: "Cara, não é acho que eu estou me botando numa caixinha que, minha caixinha é um pouco mais do que isso, e eu acho que eu posso explorar mais o que que eu sou". E eu achava que eu não estava me desafiando o suficiente, e eu queria mais desafios. E eu então sabia que o trainee seria um desafio que batia comigo, assim, eu só não fazia menor ideia de que eu realmente fosse conseguir, mas eu realmente acreditava que eu conseguia, tinha muito a ver comigo. Eu só não tinha certeza que eu passaria, mas eu sabia que tinha muito a ver comigo, era mais ou menos isso. E aí a consultoria Uhum. deu essa, tipo: "Não, você óbvio que você consegue, óbvio que tem tudo a ver com você, óbvio que você pode passar". Foi mais isso, assim, foi aquela: "Vai, vamos, vamos embora". Então foi muito sabe aquele amiguinho, tipo: "Vamos descer agora, não escorrega? Vamos pular agora? É isso, vamos mergulhar agora?". Foi mais ou menos isso, aquele incentivo que faltava pra mim, assim. E aí foi muito louco, Legal. porque foi logo de primeira, assim, quando eu virei essa chave de que vamos, vamos mesmo, agora é a hora, no primeiro eu já passei direto, e foi muito louco. E no processo seletivo da Shopee, assim, eu quando eu fui pra entrevista, eu não acreditava. Eu Quando eu passei imagino. na dinâmica, eu não acreditava. Quando eu passei no painel, eu não acreditei.
Quando eu passei para a entrevista, eu acreditei menos ainda. E quando eu saí da entrevista, tipo, as entrevistas eram para ser 30 minutos. Teve uma entrevista minha que durou 50 minutos, de tanto que a gente ficou conversando, ali tem uma troca muito boa. E eu não acreditava, assim, tipo, eu falei assim, cara, mas eu tinha certeza que eu tinha feito tudo que eu podia fazer, sabe? Que eu tinha dado o meu máximo em Uhum. todas as etapas dela. No painel, então, que eu saí do painel, eu falei assim, o painel foi muito difícil. Foi muito difícil, que a gente caiu na parte do resolução de problemas, foi muito difícil. E aí, eu até meio que discuti com a pessoa do grupo e tal. E aí, discuti muito entre aspas, que eu não briguei com ninguém, obviamente, mas eu falei, discordei de uma pessoa, acho que a melhor palavra é essa, eu discordei da pessoa na hora. E aí eu fiquei, cara, e tinha muita gente boa nesse grupo, sabe? Tanto que uma outra trainee saiu desse grupo também. E tinha muita gente boa. Eu falei assim, cara, não é possível. Eu não sei se eu passei nessa. Porque eu fiquei naquela, não, só passam 2 por. A gente cria umas estatísticas que nem Aham. existem, né? Mas a gente Sim. cria elas. E eu falei assim, não, no máximo 2 passam por grupo. Então, não passei, eu posso não ter passado. Quando eu vi a entrevista, porque o painel para entrevista é de uma hora para outra, né? Você recebe a entrevista nem uma semana depois. E eu fiquei, ai meu Deus do céu, eu passei. Não, não sei, não acredito. Não sei se foi uma semana depois, mas foi, então, foi na mesma semana os dois. Que eu fiz o painel na segunda e a entrevista foi na quinta, na mesma semana. Também a emoção foi, né? A loucura. E aí, eu fiz na segunda, na terça-feira de noite eu recebi a aprovação para eu marcar a entrevista. E aí, para a entrevista eu fiz a mesma coisa, eu liguei pra minha irmã desesperada, minha irmã não morava mais comigo, né? Liguei minha irmã desesperada e falei assim, Carol, pelo amor de Deus, eu passei minha entrevista, não sei o que eu tenho que falar, meu Deus, minha entrevista, nervosíssima, como se eu nunca tivesse feito entrevista na vida, né? Mas a gente acha que é tudo diferente, é o bicho de 7 cabeças. E aí ela ficou me zoando, falou assim, não, porque eu marquei para 10 horas minha entrevista. E depois que eu marquei o horário de entrevista, ela falou assim, ó, tem uma pesquisa que fala que a maioria das pessoas que passam para processo seletivo é 10 horas da manhã que foi feita a entrevista. Opa, então já comecei bem. Ela ainda brincou que tinha uma estatística, aí também bem antiga, de que as pessoas estavam vestindo azul. Aí no dia da entrevista, eu falei assim, cara, nem foi por isso. Eu peguei uma camisa azul que já estava lá, eu peguei a camisa e vesti. Aí eu lembrei disso na hora da entrevista, porque deu uma atrasada. Aí eu tirei uma foto, 10 horas e com azul, para não ter erro, como se né, fosse isso que fosse me fazer passar. Mas aí eu fui brincando isso com ela. Tava falando, para não ter erro, tô aqui de azul, 10 horas da manhã, vai dar tudo certo. Aí, mas foi isso. Aí, tipo, deu certo. Tô aqui, tô em São Paulo, não tô mais no Rio, tudo mudou, minha vida virou de cabeça para baixo, de uma hora para outra, em menos de um mês. É isso. Pois é, né? Tudo passou a ser diferente na sua vida, né? É. E você Pois largou a é. escola lá já, tudo. Né, foi assim, tipo, no dia que eu recebi a chamada da Shopee, eu tenho esse reloginho que mostra, né, que estão ligando. E aí eu nunca entrei, eu não atendo, não atendia, agora eu falo no passado, né, porque eu não tô mais em sala de aula. Eu não atendia telefone em sala de aula, porque eu estava dando aula e eu não gostava de que os meus alunos fizessem. Então, que os alunos não vão fazer, eu também não vou fazer, né? E aí eu não atendia, a não sei que fosse minha mãe, algo que eu achava que se fosse minha mãe seria uma coisa mais urgente. E aí eu atendia se fosse uma coisa nesse último caso. Ou seja, não me ligavam nessa hora, porque não podiam me ligar. Então quem me ligasse, eu não atendia. E aí eu vi que era o número de São Paulo, e eu falei assim, é a Shopee. Tinha certeza absoluta que era a Shopee. Aí eu saí, assim, eu falei assim, gente, rapidinho que eu já volto. Terminei de copiar aí e já volto. Aí eu saí e fui atender o telefone. Aí quando eu atendi o telefone, não vou falar o nome da pessoa, mas ela falou assim: ó, aqui é fulana de tal, da Shopee. Eu queria saber se você pode falar comigo um pouquinho e tal. Eu queria falar com você. Cara, meu tom já mudou, né? Porque São Paulo você acha que é tudo merchan, né? Telemarketing. Eu falei Uhum. primeiro, falei assim, oi. Aí eu atendi, não, oi, tipo, ai, oi. Mas foi, oi. Aí depois ela falou assim, não sei o que na Shopee. Eu falei, oi, tudo bem? Eu assim, oi, tudo bem? Ela falou assim, porque eu queria falar com você, você tá podendo falar agora? Óbvio que eu não estava sóbria, né? Eu não estava nem pensando muito. Eu falei assim: então, eu estou um pouco ocupada agora. Você pode me ligar? Tem problema se você me ligar mais tarde? Ela, não, claro que não. Aí eu falei assim: a partir de 2 horas eu estou tranquila, não tem mais, estou toda disponível. Pode me ligar a partir de 2 horas. E voltei para a sala de aula. Quando eu entrei em sala de aula, eu também sou uma pessoa que não falava palavrão em sala de aula, porque eu não gosto disso. Mas fora de sala de aula eu falo. Aí quando eu entrei, acabou de você volta para a sala de aula assim, e entende o que aconteceu? Eu fechei a porta, fiz. Aí eu fiz o pi, eu, aí eu falei, que M, como é que eu não atendi isso aqui? Aí meus alunos começaram a me zoar. Professora, isso não pode. Eles ouviram, óbvio, só palavrão. Não pode, não sei o quê.
Aí eu comecei, tipo, eu tinha que apagar o quadro para botar mais coisa, os exercícios no quadro. E é nisso que eu tô apagando o quadro, eu tô, tipo, só pensando, né, tipo: "Ai, meu Deus do céu, será que eles vão me ligar de novo? Não sei o quê". Aí deu, tipo, eu liberava eles 12h50. Quando deu 12h50, eu tentei ligar para o número de novo, e não me atenderam. Falei: "Ai, meu Deus, deu ruim pra mim, deu ruim pra nós, deu ruim pra nós". Aí eu falei assim: "Ah, não, de 12h50 a 1h, lá tá o quê? No horário de almoço. Então é isso, tá só no almoço, tá tudo bem, daqui a pouco me liga". Na mesma hora eu liguei pra minha mãe: "Mãe, me liga", e pro meu namorado, mandei um áudio durante o estava botando o quadro: "Me ligaram, mas eu não sei o que que houve, não sei o quê, não sei o quê, eu acho que é um sim, porque eu acho que é muito mais difícil eles não ligarem pra dizer que é não, pelo menos não agora". Aí eu comecei a falar isso, mas não sei se vamos lá, 60% de chance, botei acima de 50, confiante, né. Aí eu Aham. liguei pra minha mãe, aí a mãe assim pra mim: "Filha, será que se você não atender, você não perde essa vaga?". Entrei em desespero, como você fala isso? Falei: deu ruim, acabou pra mim, não vou mais pra São Paulo". Aí eu cheguei em casa, eu falei assim, eu fui almoçar, eu estava almoçando com ela, aí ela foi e falou assim: "Liga pra eles". Eu falei: "Não, vou ligar. Quando der 2h30, se não me ligarem, eu vou ligar". Aí eu adicionei o número da pessoa no telefone e do WhatsApp, né, e fui ver se tinha foto. Eu falei: "Mãe, deixa eu ver se tem foto". Aí eu fui, vi que era uma pessoa mesmo, eu falei: tá com o nome certo que me falou, vamos esperar, 2h30". Aí deu 2 e tinha acabado de almoçar e tal, eu fui pro meu quarto. Deu 2h20, 2h10, eu mandei mensagem nesses grupos que criam no Telegram de processo seletivo. E aí já Aham. tinha da Shopee, só que ninguém tinha falado nada de ligação lá. Eu falei: "Cara, será que me ligaram?". E eu mandei no grupo interno, tipo, no grupo de quem tinha feito Seja Trainee, que tinham me ligado. E aí eu falei assim: "Gente, será que", aí um dos meninos ficou me zoando, falou assim: "Aline, te ligaram pra falar da sua loja da Shopee, e com certeza é da sua loja". "Não, é da sua loja", brincando comigo, né. Aí eu entrei mais porque faz sentido, assim, eles ligarem pra algumas lojas, eles têm algumas comunicações com alguns vendedores. Aí eu falei assim: "Não, mas minha loja não é tão relevante pra eles me ligarem, mas tudo bem, pode ser". Só que, assim, é muita coincidência É, muita ruim coincidência, né? na semana do processo seletivo me ligarem pra isso, né. Aí eu falei assim: "Ah, mas eles não têm como saber que eu tô participando de um processo". Minha cabeça, né, o tico e teco aqui como, né, matutando. E aí deu 2 horas, eu mando mensagem no grupo geral. E aí responderam assim: "Ai, ligaram aqui, fui aprovada". Eu saí correndo pela casa, a casa nem era grande, né, mas eu saí correndo pela casa: "Mãe, ligaram, 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 foi sim pra galera, provavelmente 80% de ser sim". Aí deu 2h23, me ligaram, o número me ligou de novo. Aí foi que me atendeu, eu atendi, falei assim: "Nossa, desculpa, não consegui te atender antes, tal". Aí ela me falou toda a proposta, e aí depois disse que ia me mandar o e-mail, e que eu tinha que aceitar pelo e-mail formalmente. Ela falou assim: "Ah, agora você tem alguma pergunta para fazer?". Minha única pergunta para ela foi: "Quando que a partir do momento que, tipo, eu estou garantida com vocês e eu posso pedir demissão?". Foi essa a minha única pergunta. Porque eu já tinha muita certeza que eu queria, tipo, eu falei assim: "Quando é que eu Aham. posso pedir demissão?". Aí a menina riu e falou assim: "Ó, a partir do momento que você der o aceite, você não perde mais sua vaga, você é nossa, ninguém te tira da gente". Tipo, eu me confortando pra eu criar 0 teorias da cabeça, né, porque já entendeu Aham. que eu tinha criado várias. E aí ela foi e falou isso, eu falei assim: "Nossa, então tá ótimo". No dia seguinte eu estava pedindo demissão de tudo quanto era lugar. Eu trabalhava em 3 Entendi. colégios, então, né, tipo, todo aquele processo. Tanto que eu demorei muito pra falar pra sede que eu tinha passado. Eu só falei pra eles no dia 29 de maio, porque eu estava indo pra São Paulo, estava vindo pra São Paulo dia 29, Uhum. e aí eu mandei mensagem pra eles falando. Só que o Luiz recebeu um spoiler antes, porque um dos meninos comentou, um dos meninos do grupo que estava prestando que não passou, ele chegou a comentar com ele. Aí eu falei: "Caraca, Luiz, como é que você sabe? Você sabe de tudo". Aí eu falei assim: "Como é que é isso? Já foram falar pra tu que alguém passou?". Eu fiquei tipo: "Cara, como é que ele consegue esses nomes?", já, tipo, matutando várias coisas, né. Ih, minha filha, Luiz, olha, ele sabe de tudo que acontece. Né, gente? Aí depois ele veio me falar que foi o menino que me falou. Eu falei: "Ai, tá, nossa, achei que eu tinha recebido uma lista". A Aline cria, eu crio muita teoria, fanfic é comigo mesmo. Quer me chamar, eu faço fanfic, gente, é isso. E a e aí eu fui e mandei pra sede, assim, que tinha passado, mas foi tudo uma loucura, né, porque dia 29 eu vim pra cá pra me mudar já de vez, eu começava no dia 6, e aí ia procurar casa, ia procurar tudo, aí eu fechei um lugar por um mês, aí agora eu tô na minha casa, tipo, eu consegui alugar e tal, mas é uma correria, o mundo girou de cabeça pra baixo completamente, e eu tinha que voltar para o Rio pra fazer exame demissional, e pra pedir que baixe na carteira, e faz isso e faz aquilo, eu falei: "Gente".
Aí, né, fora que depois você fica revoltado com a quantidade de coisas que você que não pude fazer aviso prévio. Então, eu ficava, ai meu Deus do céu. Ficava, Jesus, estou chegando em São Paulo sem um dinheiro, sem um dinheiro, começando um emprego que eu não conheço nada, de cabeça para baixo, uma área completamente diferente da minha, numa cidade completamente diferente da minha, mas extremamente, eu estava extremamente, eu ainda tô, né? Acho que dá para ver. Eu estou Dá para extremamente ver. animada, extremamente empolgada com tudo. E assim, e foi muito louco, porque eu entrei, eu até falei com as meninas do RH que depois foi falar comigo. Quem me falou essa história aqui, lembra do meu pitch? Ela foi e falou que, óbvio que se eu não pudesse atender, não iam me tirar a vaga. Então, não, isso não acontece. Se você não puder atender, você realmente não pode atender. As pessoas entendem que você tem que trabalhar. Primeiro ela foi isso. E depois eu fiquei assim, não, eu não posso gostar de algumas pessoas, porque meus amigos da Seja Treino não entraram. Só que, cara, eles escolheram muito bem a equipe, assim, sabe? Todo mundo que passou é muito bom e tem muito a ver com a Uhum. empresa, assim, sabe? Então, por algum motivo, faltou muito pouquinho para eles passam em algum outro momento, tenho certeza. E todo mundo que estava nesse outro grupo, eles são muito bons, eles vão passar por alguma coisa. Só que eu não consegui ter raiva de ninguém, que era para ser 20, mas aí teve uma baixa no meio do caminho, então somos 19. Uhum. E são todos muito bons, assim, são todos muito incríveis. Eu fico, cara, eu queria não gostar de vocês, e eu não consigo. São todos muito bons. Mas foi Que basicamente isso, legal, assim, uma mudança assim completa assim da minha vida. Assim. Já que estou legal. raciocinando tudo isso. Tá processando ainda, né? É. E agora, para quem está prestando aí os trainees, ainda não conseguiu aprovação, que mensagem e dica que você deixaria? Olha, o que hoje eu acredito muito, e foi muito graças a Seja Trainee, que não é uma faculdade, não é um curso, ou se é faculdade pública, se é faculdade particular, se é um tecnólogo, não é isso que vai te limitar, não é uma licenciatura, bacharel, ou qualquer outra coisa do tipo que vai também te limitar. Eu sou uma licenciada em física e sou trainee, numa empresa muito grande, que tem, né, multinacional, e acho que o que mais me deixa de mensagem, o que mais me deixa de importante, é que eu passei muito a acreditar na minha história e acreditar que é a minha história que vai me levar no objetivo final. E não é óbvio que não é só a minha história, tem muito preparo, tem muito estudo, tem que conhecer muita empresa, conhecer quem eu sou, meus valores e prestar coisas que tenham a ver com isso, mas o principal ponto é você acreditar em você mesmo, sabe? Acreditar que você vai conseguir e fazer de tudo para isso. Tem momentos de altos, tem momentos de baixo, tem momento que você vai chegar na porta e chegar numa entrevista e receber um não, que acontece milhões de nãos na vida, mas recolher os caquinhos, ficar naquela bad, naquele momento, mas recolher os caquinhos e se fortalecer para a próxima. Entender o que você aprendeu daquilo tudo. Eu realmente acredito nisso, que em tudo que eu faço na minha vida, eu aprendo uma nova coisa. E ter entrado em contato com esses processos seletivos me fez pensar muito em quem eu sou e aonde eu quero chegar. Eu não tenho nem noção ainda de onde eu cheguei, não caiu da minha ficha. Eu saí de uma sala de aula para vir numa empresa tão grande quanto essa, mas eu valorizo muito tudo que eu conquistei até agora. Acho que a ficha ainda vai cair aos poucos. Não pretendo prestar outro processo seletivo nem tão cedo, mas não acho que vai acontecer. Eu estou muito feliz onde eu me encaixei. E é muito isso. Quando você passa para uma empresa, para um lugar que tem tudo a ver com você, você não quer tentar outra coisa. Você entra e aquilo realmente faz sentido. Então, se você não passou numa entrevista ou coisa do tipo, é porque não fazia sentido para você aquela empresa naquele momento. E, na Uhum. verdade, pode ter sido um não que foi o melhor para você, porque você podia entrar lá e talvez não ter nada a ver com você, sabe? É isso, acredita em você, acredita que vai dar certo. O seu tá garantido. É muito isso.